Olá, TV aqui, tudo bom? Estamos aqui novamente com o nosso podcast Raiz da Resistência, Vozes de Araçuaí. Continuamos com a Rosália. Olá, tudo bem? Meu nome é Rosália Costa, sou da comunidade quilombola do Córrego do Rocha, município de Chapada do Norte, mas atualmente estou morando em Berilo, numa comunidade também quilombola, que é Ribeirão. Hoje, no nosso terceiro episódio, a gente vai falar sobre os desafios contemporâneos da atualidade, né, que essas comunidades quilombolas sofrem. Te perguntar, Rosália, quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade quilombola na região hoje em dia? Sim, nós enfrentamos, né, principalmente eu, enquanto presidente da COC-Vale, né, que é Comissão das Comunidades Quilombola do Vale do Jequitinhonha, nós, pelas rotas que nós fizemos, né, pelas comunidades quilombola, as comunidades enfrentam grandes desafios. Sim, como posse, direito à terra, sim, né? Sim, principalmente com fazendeiros, né, com outras pessoas, né, com plantações de eucalipto, né, então as comunidades têm esse enfrentamento, né? Sim, porque até então essas terras estão em nome desses fazendeiros. Sim. E eles não acham que é abrir mão, que eles vão ficar desamparados. Sim, mas na verdade, as terras, os fazendeiros que herdaram dessa terra, mas assim, expulsando os moradores. Sim. E aí... E os trabalhadores daquelas terras. Porque foi o que eles fizeram? Por exemplo, eles compraram um pedacinho, aí foi mudando a cerca, até que eles invadiram as terras dos mais fracos, né, como se diz, né, das comunidades. Uhum. E aí os moradores, né, foram cedendo, outros foram mudando, né? E eles chegam com muita lábia, assim, né, nas pessoas. E não só lábia, né? Às vezes com uso de violência. De violência, sim. Me vende esse pedaço de terra, se mudar, morar na cidade, é mais tranquilo, né? Lá você vai ter água, vai ter luz, vai ter médico, né? Então, eles caem nessa e mudam mesmo. Isso, né? Pensando nessas terras hoje em dia. Antigamente, não tinha uma cidade para eles virem. Sim. Tipo, essas pessoas que hoje em dia são da comunidade e tal, elas foram obrigadas a estarem ali trabalhando por um prato de comida. Sim, foram obrigadas a estar ali. De que maneira que essas comunidades estão lidando com os desafios relacionados à educação e à saúde? Sim. A gente falou nos outros episódios sobre esse êxodo dos adolescentes, das crianças para vir estudar na cidade. Sim. Faz a pergunta de novo, por favor. De que maneira que a comunidade está lidando com essa dificuldade? Sim. Não, eles enfrentam muita dificuldade. Porque para os alunos saírem da comunidade, para vir para a cidade estudar, né? Porque não tem estrada, colocam uns transportes para ir às comunidades, são os transportes estragados, né? Como se diz, não é assim... Hoje ele está bom, amanhã ele está quebrado, depois ele não consegue passar na estrada. Então vira aquela coisa, então as comunidades enfrentam tudo isso. Depois, na questão da saúde, né? Também, às vezes, uma pessoa mais velha, ou então, né, passa mal na comunidade e para dar o socorro é difícil, né? Ou mais velho, até eles mesmos, ou crianças, né, de todas as idades que estão ali, precisa de um socorro ao médico, é difícil o acesso. Distante, né? Distante ao local que possa atender. Né? E a globalização e a tecnologia está afetando essa comunidade de maneira positiva, negativa, ou ambas? Temos comunidades que é negativa. Porque nós temos comunidades quilombolas que não têm energia,
Se ela não tem energia, não tem como ela acessar as políticas públicas, né? Então, nós ficamos com os nossos jovens na comunidade, né? Sem acesso a nada. Para ele ter um acesso quando ele vai à cidade, ou então quando alguém da cidade vai até os quilombos, passa essa informação. Sim, eles ficam excluídos de alguma forma. Ficam excluídos de todas as formas. E muitas vezes algumas comunidades têm essa energia no papel, mas não tem de boa qualidade. Justamente, não tem de boa qualidade. Falta energia na maioria dos dias. Sim, sim. E aí não tem como. Sim. Existe projeto, iniciativas da comunidade que busca resolver esses problemas? Sim. Nós temos as ONGs, né? Uhum. As ONGs que nós buscando, né? Ali interagir com as entidades e elas sempre estão ali dando as mãos para a gente, né? Nas comunidades. Uma iniciativa da comunidade mesmo. Sim. E a legislação, ela suporta de alguma maneira as comunidades pensando nessas questões? Ou não? Eu acho que não. Não? Eu acho, não. Porque nós temos aí no papel bonitinho, mas nós vamos chegando nas comunidades, para nós ver as comunidades, né, não tá assim acessando. Então não é de boa qualidade a lei. Só temos a lei nos papéis. Então na prática a comunidade está desamparada. Isso, estão desamparadas. E o papel das organizações não governamentais de fora da comunidade? Sim. Elas ajudam de alguma forma? Sim, igual. Nas lutas da comunidade? Muito difícil, né? Os governantes, por exemplo, prefeitos, né, que estão ali, né, que poderia, sim, ajudar as comunidades nas questões das estradas, nas questões das energias, né? Que nós temos quilombo que não tem energia de jeito nenhum. Então, eles não têm uma geladeira, não têm uma televisão, né? Por quê? Porque não tem essas forças para essas, né? Tá ajudando. As ONGs também chegam até as comunidades e, às vezes, também não ganham força para estar ajudando as comunidades. Sim, eu já ouvi de pessoas assim falando que os quilombolas reclamam sobre energia, sobre tecnologia e tal, mas não são eles que querem preservar as coisas. Mas não faz muito sentido isso, porque não é porque que querem preservar suas memórias, suas culturas e tal, que não pode modernizar em sim. Porque senão é uma exclusão da comunidade, da sociedade. Sim, é uma exclusão, porque se eles não tiverem energia, eles não vão acessar as políticas públicas. Exato. Então, eles precisam. Se eles usarem, igual a gente usava, por exemplo, quando eu era pequena, era lamparina, usava querosene, óleo de mamona, né? Eles não vão ter acesso às políticas públicas. Porque, de primeiro, nós não tínhamos acesso. Eu falo porque eu, como professora, eu passei em um concurso em um município, aí eu fiz a prova e fui embora para o território. Aí, quando eu resolvi, lembrei, gente, eles falaram, já está designando os professores. Quando eu fui, pensando e viu, mas você passou no concurso, por que você não veio pegar a vaga, trazer os documentos? Mas como que eu ia ficar sabendo que eu tinha conseguido e tinha levado o documento? Então, eu perdi a vaga de ser efetiva no município pelo concurso. Perde esses editais. E perde editais, né? Lei de incentivo. Incentivo, justo. Porque de primeira era um recado. Por exemplo, um compadre, uma comadre, um vizinho e a cidade, aí eu trazia um recado. E hoje é mais fácil, porque hoje já tem a tecnologia, né? Aí digital, que facilita muito
o acesso ao recado. E antigamente também essas coisas eram feitas mais manual. Hoje em dia é só por internet. Só por E se internet. vocês não têm acesso à internet, como que vocês vão participar dessas coisas? Não tem como. Exatamente. Isso. E a juventude? Como que eles veem esses desafios, eles enfrentam, eles participam? Os jovens esmorecem, principalmente nas nossas comunidades. Os jovens, por exemplo, eles estudam, igual eu falei, tem comunidade que nós temos até o ensino médio, escola quilombola. Mas nós temos comunidades em município que tem só de 1º ao 5º ano. Aí eles vão para a cidade. Chega na cidade, eles querem estudar mais, querem desenvolver. Então eles vão para outros locais para estudar, e lá mesmo eles ficam, arrumam o trabalho, adquirem família e não voltam mais para o território. Às vezes vem só a passeio e volta rapidinho. E também é muito fácil se encantar por internet, por jogos eletrônicos. Se não, os jovens gostam dessa coisa. E se não tem acesso a isso na comunidade, eles vão buscar fora. Vão buscar fora, justamente. Por isso que nós, nas comunidades, estamos perdendo nossos jovens. Como a comunidade quilombola busca preservar sua identidade frente aos desafios modernos? Sim. Não deixando, modificar o que eles chegaram, nasceram e acharam ali. Entendeu? Então, eles não aceitam essa modificação. E eles estão corretos, né? Eles estão corretos. Por exemplo, essa mesa que está aqui, ela é moderna. Mas a outra que tinha aqui é daquelas antigas. Feita aquelas madeiras pesadas, bem feita, pode jogar água em cima, que não estraga, sabe? As cadeiras são cadeiras fortes, e hoje não. Você está vendo aqui tudo modernos, né? Então são modernos. E quais são as estratégias de sustentabilidade ambiental criados pelas comunidades? Sim. Tem as plantações, que plantam, Tem outras comunidades, são os artesanatos, de madeira, de algodão, de palha de milho, e entre outros, que eles fazem na comunidade, E com esse fazer, desenvolvendo como se dá o nome? O projeto de renda deles. Sim. De renda deles para eles sobreviver. A agricultura familiar hoje em dia, que é muito debatida. Sim. Eles praticam muito isso, Sim. Uma forma de plantio que não agrida o solo, que não agrida o alimento. Sim, sim. Sem uso de agrotóxico, Exatamente. Sim. De químicos. Sim, sim. E até aqui na Araçuaí, por exemplo, é muito famoso a feira. Sim. E essas pessoas vêm vender quando é possível, por causa desse acesso. Sim. Mas é muito mais saudável. Saudável, sim. Sim. Imagina você colher lá no seu quintal, na sua horta lá, hortaliça, abóbora, alface, couve, Ali tudo ali fresquinho, sem química nenhuma, Sua cenoura, sua beterraba, nossa, maravilha. Você traz ali para o compadre, para a comadre, ou para os outros ali, para venda mesmo. Nossa, é uma delícia. É muito mais cheiroso você apanhar ali o cheiro verde, plantado ali, colhido, do que você trazer do Ceasa, Por exemplo, a melancia, um abacaxi, que nós temos plantado aqui na região. É muito mais saboroso do que a gente trazer um abacaxi do Ceasa, uma melancia do Ceasa. Então é isso. Esse foi o nosso terceiro episódio. Muito obrigada, Rosália, pela participação. Encerramos aqui nosso terceiro episódio. É isso. Sim, eu que agradeço, Alessandra, por essa oportunidade.